Qual o básico dos bons relacionamentos para você? E como você tem treinado, praticado isso no dia a dia? Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe. Eu sou gente, gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra B do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. B de bons relacionamentos. Nós estamos no ciclo da coragem. Nos capítulos anteriores dessa área de bons relacionamentos, nós vimos as pedras fundamentais. A vida leve é você no centro da sua vida. E no epicentro está o poder superior, está Deus, e de lá vai transbordando, porque depois de você no centro está o cônjuge, sua parceria de vida, em terceiro, seus filhos, se eles ainda forem dependentes, e você sendo uma mãe, um pai, criando para ser desnecessário na vida adulta, porque seus filhos vão ficar completamente independentes e suficientes e eles vão se tornar familiares, que é a quarta camada. Também nessa quarta camada estão as relações profissionais, os amigos e o mundo, todas as outras pessoas do mundo. Falamos também sobre o conceito de fazer dar certo. Chega de terceirizar resultados. Aqui é sobre construção de autorresponsabilidade. Só pessoas que têm autorresponsabilidade é que têm resultados. As outras pessoas reclamam. Quem tem resultado faz dar certo. Como? Usando também a ferramenta do locus de controle interno, porque quando o locus de controle ele está dentro, nós sentimos essa energia que expande. Porque quando o locus de controle está externo, nós nos sentimos oprimidos, oprimidas. Parece que a gente não consegue, que está preso. Pois é porque o locus de controle está fora. E você que tem esse poder de colocar ele para fora ou para dentro, independente da situação. Falamos sobre limites e ordens saudáveis. Isso são as chaves de bons relacionamentos. Mas o objetivo desses limites e ordem não é ficar explicando e evangelizando as outras pessoas. É mais sobre você ter esse conhecimento e se colocar no seu lugar. E o desconfortável, não existe adulto solteiro. Por isso que em segundo está cônjuge. Não existe adulto solteiro. Ponto. Com o que ou quem você se casou, esteve casada essa semana. Ah, mas eu tô solteiro, tô solteira, Suzane. Não estou vivendo a solitude. Ok, ok, ok. Isso funciona para algumas poucas pessoas que têm um grande propósito monástico, religioso, e essas pessoas são casadas com Deus, casadas com a espiritualidade. É o seu caso. E eu falo isso com tanto amor, com tanto carinho, porque realmente não existe adulto solteiro. Observe qual tem sido a prioridade na sua vida. Mas olha só para essa semana. Com essa semana, com quem ou que você esteve casado? É isso que você realmente quer? Esses resultados estão leves para você? Se estiver ok, continue. Se não, vá fazendo as mudanças dentro e depois fora, abrindo espaço para bons relacionamentos, cultivando esse espaço, deixando esse espaço aberto e cultivando os seus relacionamentos para que eles se tornem bons, se não tiverem ainda. E existem apenas 3 tipos de assuntos e problemas no mundo, apenas 3. 1, os meus.
2, os dos outros. 3, os problemas de Deus. Se concentre no seu, no que você pode fazer. Deixe os outros com os outros. Não desperdice seu tempo de vida falando do problema de outras pessoas que não tem nada a ver com você. E os de Deus, deixe com Deus. Temos também o assunto da autoconstrução da maturidade. Sim, é muita consciência, trazer à consciência o que estava inconsciente, viver lutos, fazer realinhamentos contínuos, e todo esse processo tem desconforto, e a gente faz observando, e a gente testa e observa, porque essa é a melhor forma que temos por enquanto, testando, observando os resultados e fazendo os ajustes necessários, porque é cíclico em camadas, primeiro dentro e depois fora, e do centro para as bordas. E temos também a comunicação. A base da sociedade são os relacionamentos, e a base dos relacionamentos é a comunicação. Temos a teoria do 7, 38, 55. Apenas 7% é o conteúdo que você fala, as palavras que você escolhe, o assunto escolhido. 38% é o seu tom de voz. E 55% a sua movimentação corporal, a sua postura física, as suas expressões faciais, como você gesticula a sua boca, gesticula as mãos, como você gesticula o seu olhar. Você tem tido coerência nessa comunicação, o conteúdo do que você fala, seu tom de voz e a sua movimentação corporal? Observe, você tem observado como as pessoas reagem quando você está se comunicando? Você está sendo claro o suficiente? A pessoa está conseguindo entender o que você quer comunicar e vice-versa? A próxima pedra fundamental é sobre evitar a tentação de controlar os outros, de controlar fora. Perceba esse vício do controle, só que é querer controlar fora as outras pessoas, as situações, mas não. O que nós realmente temos algum controle que é extremamente desafiador é dentro, é trazer o locus de controle interno para dentro. E é esse trabalho que a gente tem que vigiar, e sempre a gente escorrega, ou geralmente a gente escorrega em estar controlando fora. E aí o locus de controle fica externo e a gente fica pesado. Pois é. Ah, percebeu? Ok, recolhe para o locus de controle interno. De novo e de novo. Sim, ter atenção para esse vício na barganha. Bom, eu faço certo, portanto a outra parte, a outra pessoa que eu me relaciono precisa fazer o equivalente conforme o que eu acho óbvio. Treine ver e aceitar quem o outro é, com o que ele tem para dar, sem fazer a barganha. Faça o que é certo. Tenha o bom relacionamento da sua parte, sem esperar nada em troca. Sim, isso é desafiador. Fique bem com esse processo, com essa repetição. Treinamento é repetição e observação dos resultados. Aqui nós não estamos aprendendo, nós estamos treinando, e o treino é constante. Quando a gente para de treinar, reduz os resultados. E temos como base dos relacionamentos os 4 compromissos fundamentais para os relacionamentos e a vida. Seja impecável com a sua palavra. Não leve nada para o lado pessoal. Não faça suposições. Pergunte. E 4, faça sempre o seu melhor. Bora aprofundar? E aí, qual é que é o básico dos bons relacionamentos para você? E como você tem treinado, praticado no dia a dia? Eu vou repetir. Preste atenção. Não ouça como mais um conteúdo, como mais algo para se ter conhecimento. Aqui nós treinamos. Eu vou repetir. Qual é o básico dos bons relacionamentos? O que é bons relacionamentos para você? Você já sabe que bons relacionamentos, como que ele é? Relacionamento com Deus. Relacionamento de você com você mesma. Com você mesmo. Os relacionamentos
amorosos, os relacionamentos familiares, profissionais, com parentes. Lembrando que familiares é o núcleo familiar, você, cônjuge, filhos menores de idade. Parentes são pessoas que você tem laços sanguíneos. Lembra que eles têm ordens diferentes, isso é a forma saudável. Tem a ver com o fluxo da vida que ele segue da nossa ancestralidade para frente, para os nossos descendentes. E então, depois de parentes, temos os amigos e as outras pessoas do mundo. Com todas essas pessoas em diferentes níveis, em diferentes graus, nós precisamos ter bons relacionamentos. E qual é o básico dos bons relacionamentos com todas essas pessoas diferentes? Você já tem clareza disso? Se não tiver, pense sobre isso essa semana e escreva no seu Commonplace Book qual o básico do bom relacionamento com essas pessoas todas. Qual é o básico para você? E se não está tendo relacionamento, eu te pergunto, você é uma pessoa fechada ou aberta para os novos relacionamentos? Você está se expondo a novos relacionamentos, todos esses graus, de amorosos até profissionais, ter novas, inclusive de amizades, você está se expondo. Você está indo em lugares e colocando à disposição ou você está fechada no seu mundinho? E se não tiver, você está aberta a possibilidades ou fechada? Sabe o receio de se frustrar novamente? Quais foram já suas frustrações em relacionamentos? Todos os níveis, amorosos, familiares, profissionais, com parentes, amigos e com o mundo. A vida leve, ela tem bons relacionamentos. Como tem sido isso para você? Como você tem lidado com esse medo, com esse receio de se entregar? Barra a possibilidade de se frustrar nos novos, nos antigos e nos atuais. Em todos esses relacionamentos, como você tem lidado com isso? O que você tem feito? Se enfiado dentro de uma caverna e lá ficado? Ou você, ok, olha para suas feridas, tem cuidado das suas feridas e se protege e se expõe novamente para ter bons relacionamentos. Porque sim, quando nós estamos nesse processo de mudança, nós passamos por um limbo nos relacionamentos. Semelhante ao limbo de dose, existe também esse limbo dos relacionamentos, porque nós estamos em mudança. Só que as pessoas, os relacionamentos que nós vivíamos, essas pessoas não estão com esse conteúdo todo. Você tem se colocado em rodas de pessoas que gostam de conversar o que você tem estudado? Vá explorando. Por hora, existem vídeos que você pode ir consumindo. Isso é uma forma de você ir começando a ter relacionamento com pessoas que falam do mesmo assunto, por mais que por hora você só ouça. Portanto, atravesse esse limbo de relacionamentos para construir novos relacionamentos. E se tinha relacionamentos ruins, ok, vá deixando, limpando cada um deles e, obviamente, relacionamentos que eram ruins, eles podem e devem ser transformados. Eu mesmo no meu casamento, meu marido tem o mesmo CPF de quando nós nos casamos, mas nós dois já nos transformamos muitas e muitas e muitas vezes. E é assim que deve ser, assim são os bons relacionamentos. É sobre ter coragem de se concentrar em ficar boa o suficiente em fazer os básicos bem feitos. Continua se concentrando, tenha coragem de se concentrar em ficar boa o suficiente nos básicos bem feitos. É isso que nós estamos nos concentrando essa semana. Pingando no mesmo lugar, água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Faz os básicos bem feitos, faz os básicos bem feitos. Qual é o minimalismo, o essencialismo da sua parte para ter, manter, transformar, melhorar os seus relacionamentos? Faz
isso, se concentra no seu, no que você dá conta agora, vai fazendo o minimalismo, o essencialismo nos bons relacionamentos, destralhando o controle para proteger o seu estado de paz. O controle não está fora, ele está dentro. Fora é um espelho do dentro. Sabe, como eu sempre falo da metralhadora de projeções? Quando tá ruim fora, é a metralhadora de projeções ligada. Portanto, silencia, observa, traga o locus de controle para dentro. E sim, é muito comum sentir desconfortos, dúvidas, medo, culpa, insegurança, resistências. Sim, e não, você não vai dar conta sozinho. Venho repetindo, é primeiro o poder superior. Deus é o epicentro do centro da sua vida. É aquele pontinho onde tudo se apoia e vai se expandindo, porque nós estamos reconstruindo relacionamentos com vínculos saudáveis a partir desse epicentro do poder superior, livre de relações viciosas a partir desse epicentro com poder superior, porque é cíclico em camadas de dentro para fora, sem pressa nos resultados, sem pausa no movimento mínimo, leve, viável, com foco apenas no próximo passo possível. Transforme, melhore seus relacionamentos com a sua transformação. E colocar as funções em ordem tardiamente é mais dolorido, é desafiador. Sim, desafia a dor. É o que nós estamos fazendo aqui, tratando, curando essas dores, essas feridas transgeracionais e também da nossa criança interior. Porque aqui eu vou falar por mim. Eu abro mão, leveza é melhor do que ter razão. Quando eu comecei a falar isso para mim, os meus relacionamentos começaram a se transformar e têm melhorado desde então. Bora para o treino, para a prática? Faça as anotações no seu Commonplace Book, preencha e leia a sua roda mais leve 360, o que é que ela tem te dito. E o hábito angular dessa área como está? Como tem estado o movimento mínimo, leve e viável? Você tem feito a cada instante? Lembra que o movimento mínimo, leve e viável muitas vezes é o silêncio. É o conseguir apaziguar dentro. Quando está confuso, é ficar em silêncio. É observar, mas com uma cara serena, com uma tranquilidade interna, com uma fé que vai dar certo. E isso é treino, treino, treino. Mantenha também o olho no radar da vida mais leve 360. Como é que foi a tração da roda traseira essa semana que passou? Ou seja, as ações que você fez ou deixou de fazer nessa área de bons relacionamentos. E levando tudo isso em consideração, quais são as ações que você fará ou deixará de fazer nessa semana que está por vir em bons relacionamentos? Essa é a direção da sua roda dianteira, porque é você, no eixo da sua vida, o poder superior como o epicentro. Sustente esses lugares com compassividade e mantenha a paciência, a ciência, o saber da paz. Bora para a nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer ter excelentes resultados fazendo os básicos bem feitos? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima.